Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Açores Hoje sobre Rodas. Esta terça-feira começamos com o Todo o Terreno. O Troféu Açores TT 2014 viu acontecer este fim de semana a sua segunda prova com a realização do 4x4 Trilhos Inatel. Resultado da parceria existente entre o Clube TT Trilhos Miquelense e a Fundação Inatel, os cerca de 15 concorrentes a esta prova partiram sexta-feira à noite das Portas do Mar para cumprirem 12 horas de intensa aventura, condução e orientação. A prova, que se disputou integralmente em off-road, fez-se desenvolver em duas componentes específicas. A etapa noturna do evento foi disputada por navegação em roadbook, sem grande visibilidade e pontos de orientação. As estradas da zona central da ilha de São Miguel, divididas entre os concelhos de Lagoa e Ribeira Grande, foram o palco de aventuras destes concorrentes ao Troféu Açores de Todo o Terreno 2014. Já as atividades na manhã de sábado passavam pelo maciço das 7 cidades, numa autêntica prova de orientação por carta militar, onde aos concorrentes foi pedido que traçassem a sua rota através de pontos previamente indicados pela organização e que nos locais indicados registassem por fotografia a sua passagem nos mesmos. Eles provavelmente vão 5.6. Aqui. É after envio. Ok. Quase 75. Ué. A linha é operável e está a chegar a uma altura que... É preciso falar nisso. Olha, vai cair. Vai. Olha. Mete aí o pé. No final da prova, ouvimos Rui Teixeira, do Clube Todo o Terreno Trilhos Miquelenses. Que balanço fazer de mais esta jornada no Todo o Terreno? Realmente é uma jornada sui generis. Partimos às 11 da noite de Ponta Delgada, mais propriamente das Portas do Mar, e neste momento são 8 da manhã e ainda não paramos. Continuamos a trilhar aqui os caminhos mais secundários do concelho de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande, até chegarmos aqui às míticas 7 cidades, para ainda continuar até às 11 horas, cumprindo assim as 12 horas deste 4x4 Trilhos Inatel. Esta noite foi uma noite complicada, pelo menos para aquilo que já tivemos a oportunidade de ver para algumas equipas. Os troços da zona da Lagoa são substituídos por estas 7 cidades. Fala um bocadinho do que é que foi esta primeira parte deste passeio Trilhos Inatel. Portanto, esta primeira parte caracterizou-se substancialmente por muita navegação, navegação bastante complicada dentro de matas cerradas, que à noite tem uma dificuldade acrescida, e com uma pitada de todo o terreno mais agressivo aqui e ali. Portanto, tivemos algumas situações caricatas de jipes que não conseguiam transpor os obstáculos, mas acima de tudo o espírito de todo o terreno veio ao de cima, e a entreajuda entre os participantes fez com que todos conseguissem passar os obstáculos. Para além destes 150 km que já foram percorridos até agora, com bastante sucesso, há que realçar também esse grande espírito de fair play entre todos os participantes, que acima de uma melhor classificação pensam em ultrapassar obstáculos e em ajudar aqueles que são os seus colegas dos trilhos, motivando-nos assim também para continuarem nestes eventos. A jornada agora da manhã aqui na zona das 7 cidades é ligeiramente diferente. Sim, nós até aqui fizemos os tais 150 km sempre em grupo, e agora, depois desta neutralização de 1h30 também para restabelecer as energias, vamos seguir para uma jornada em carta militar, portanto, navegação apenas com carta militar. São dados algumas referências aos participantes, novos pontos para eles descobrirem,
e depois em cada ponto o participante irá ter que tirar uma fotografia para comprovar a sua presença no ponto específico. Portanto, o percurso é escolhido por cada um dos participantes. O único objetivo será sempre alcançar o ponto que nós trilhamos na Carta Militar. Uma dessas jornadas incluía ainda a travessia do túnel das 7 cidades por parte dos navegadores dessas equipas. Falamos com Ivone Rodrigues, uma das navegadoras presentes neste TT e que foi a primeira a chegar depois dessa travessia de cerca de 15 minutos. Isto, vida de navegador numa destas provas não é fácil. Nada fácil, principalmente essa que nunca tinha feito à noite. Para mim não foi muito fácil, porque a minha experiência à noite é mau. Eu costumo enjoar muito e esta noite foi terrível. Se não fosse o Zé, acho que não tinha chegado ao fim. Muito bem. Esta travessia do túnel foi complicada? Não, não foi complicada. Acho que o túnel está bom até. Está um bocadinho de água, mas não foi. Levamos o quê? 15 minutos a atravessar. Muito bem, menos mal. E agora, restante da prova, como é que vai ser? O restante da prova vai chegar agora a esperar pelo José e depois termos o almoço e fazer a festa. Entusiasmo não faltou aos cerca de 15 participantes deste 4x4 Trilhos Inatel. Entre as dificuldades normais do traçado que foi idealizado pelo Clube TT Trilhos Miquelense e pela Fundação Inatel, juntaram-se as naturais avarias mecânicas, pelo que foi pedido aos pilotos, acima de tudo, a aplicação dos seus conhecimentos, não só ao nível de mecânica, mas também no desenho e na coordenação com a organização, no traçar dos pontos pelo qual o trajeto iria ser percorrido. Muito bem, vamos então à classificação final deste Troféu Açores TT 2014 e desta primeira prova, o 4x4 Trilhos Inatel. Assim, na classe T2, a dupla Sérgio Andrade e Paulo Benjamin foram os mais rápidos, seguidos de Paulo Medeiros e Luís Melo. A terceira posição ficou para a dupla Pedro Cordeiro e Pedro Soares. Já na classe T1, António Raposo e Hugo Raposo foram os melhores, seguidos de Álvaro Pereira e João Sousa na classificação geral. A dupla Daniel Castro e João Santos quedou-se pelo terceiro lugar. Passamos agora das 4 para as 2 rodas para lhe dar conta também da jornada inaugural do Campeonato dos Açores de Motocross. A Ilha do Faial foi palco este fim de semana, mais propriamente no domingo, da primeira prova do Campeonato dos Açores de Motocross edição 2014, que contou então com a organização do Clube Amigos das Motas. Marco Garcia, tal como se esperava, venceu a mesma, começando deste modo e da melhor forma, mais um campeonato. Muito embora aí na primeira manga, o jovem piloto miquelense Henrique Benevides, agora a tripular uma moto da categoria MX1, tivesse dado alguma réplica ao campeão, tendo mesmo passado pela primeira prova do Campeonato dos Açores de Motocross, vindo, no entanto, a terminar esta prova na segunda posição. A fechar o pódio absoluto da classe MX2, outro piloto da Ilha de São Miguel, desta feita João Ponte, a comprovar que, junto com Henrique Benevides, os frutos da passagem pelos escalões de formação são por demais evidentes. Na tabela classificativa seguiram-se vários pilotos da Ilha do Faial, nomeadamente e por esta ordem João Costa, também Dinis Faria, Bruno Azevedo e Duarte Silveira. Outro piloto da Ilha de São Miguel, Rodrigo Botelho, ficou na 8ª posição, classificando-se ainda nesta primeira prova do Campeonato dos Açores de Motocross, os pilotos Carlos Martins, na classe MX2, e também Kurt Eibel, na classe MX1. Em termos de classificação final, esta fica assim ordenada. O vencedor ia somar para já o maior número de pontos após esta primeira prova do Campeonato dos Açores Motocross. Marco Garcia, na classe MX1, com um total de 50 pontos. O segundo posto para Henrique Benevides, também na classe MX1, com 44 pontos. João Ponte é terceiro classificado, na classe MX2, a somar 40 pontos. João Costa é o atual quarto classificado, com 36 pontos. Dinis Faria é quinto, com 31 pontos na classe MX1. Bruno Azevedo é sexto classificado com 28 pontos. Duarte Silveira é sétimo com 26 pontos. Rodrigo Botelho é oitavo com 24 pontos. Carlos Martins é nono com 22 pontos. E o top 10 encerra com Kurt Eibel com 20 pontos, ele que tripula uma moto da classe MX1. Vimos agora então a classificação final deste Grande Prémio do Faial, a primeira prova do Campeonato dos Açores de Motocross 2014. Até o primeiro lugar destacado para Marco Garcia, com 50 pontos. Henrique Benevides segue na segunda posição com 44 pontos e João Ponte é o terceiro com 40 pontos. O quarto lugar é de João Costa, o quinto é de Dinis Faria, o sexto é Bruno Azevedo, o sétimo Duarte Silveira e o oitavo lugar é ocupado por Rodrigo Botelho com
24 pontos. Carlos Martins, Kurt Eibel, Nelson Escobar e Bobby Machado são os pilotos que seguem na classificação deste Campeonato dos Açores de Motocross. Este fim de semana foi também fim de semana de rallies. Teve também início a taça de rallies do Canal com o 9º Rally Primavera Alemar. Foi para a estrada este fim de semana mais uma edição da taça de rallies do Canal Alemar. O 9º Rally da Primavera Alemar foi a prova que teve honras de abertura dessa competição, que percorreu na noite de sexta-feira uma especial citadina disputada nas principais artérias de São Roque do Pico. O dia de sábado começou com o abandono de José Paula, que até então liderava a prova. O Mitsubishi Lancer F9 do piloto do Pico traiu as esperanças do mesmo em arrecadar a primeira vitória do ano. Marco e Tânia Silva foram os vencedores do 9º Rally da Primavera, prova de arranque da taça de rallies do Canal Alemar. Marco Silva perdeu tempo nos primeiros 3 troços da manhã de sábado, mas a sua proximidade para com o até então líder do rally fez-lhe chamar a si a liderança da prova, quando José Paula abandonou, aumentando sempre a vantagem para Filipe Costa, que terminou em segundo, a quase 2 minutos do vencedor. Paulo Neves e Fábio Silva foram terceiros classificados, enquanto Luís Garcia e Rui Martins ficaram no 4º lugar da geral, ao qual juntaram a vitória na classe 1. Pedro Mendonça e José Melo, em Peugeot 205 GTI, foram 5º classificados da geral, à frente de Paulo Silva e César Pereira, em Toyota Starlet. O 7º posto final coube à dupla Carla Garcia e Sandra Jorge, que terminaram então na 7ª posição e encerraram desta forma a classificação geral deste 9º Rally da Primavera Alemar, a primeira prova da taça de rallies do Canal Alemar. Muito bem, classificação final deste Rally Primavera Alemar. Marco Silva e Tânia Silva então a vencerem. O segundo classificado, Filipe Costa, Hélio Goulart. E a terceira posição para Paulo Neves e Fábio Silva no Peugeot 309 GTI. Nota final para o WRC FAF Rally Sprint e para a prestação de Ricardo Moura, que foi 7º classificado da geral e melhor entre as duplas portuguesas. Desta forma, despeço-me. Até à próxima semana, à próxima terça-feira, para mais um Açores Hoje sobre rodas. Silvia. Entras sobre rodas, sais a correr, é nisso que dá. Patins, exatamente. Esta não tem motor, nem pode ter. Obrigada, Rui, Obrigado, pela tua mais uma presença vez, aqui até para a hoje. semana. Para a próxima semana contamos contigo. Muito bem, cá estarei.